O ministro faz referência, Clarissa, quando fala essa boataria, porque circulou a informação da possibilidade do governo subsidiar alguns alimentos. E ali o ministro Fernando Haddad fez questão de colocar a situação como descartada pelo governo. Mas o que a gente percebe na fala do ministro da Fazenda é um otimismo com relação ao câmbio. Um otimismo com relação ao câmbio que deveria vir com bastante cautela, né, Carol? Porque, embora neste atual momento, como disse o Gabriel, o nosso câmbio esteja respondendo a fatores externos, a gente tem muitos problemas internos que, em um outro momento, no futuro muito próximo, podem se manifestar novamente e impactar na moeda americana, na cotação da moeda americana. Então, essa equação não é tão direta assim quanto disse Fernando Haddad, mas, de fato, na reunião que foi realizada já ontem, a primeira reunião em que o governo começou a discutir aí essa questão da inflação de alimentos, uma das principais conclusões, segundo os relatos feitos para mim por um ministro, foi de fato a de que o câmbio está impactando muito fortemente determinados grupos de alimentos que têm muita saída aqui no mercado brasileiro. Então, pega carne, café, suco de laranja, são bens, como disse o ministro, exportáveis, que quando o câmbio está muito desfavorável para a gente, com o dólar muito elevado, a gente estava com o dólar acima dos R$6, quem produz esses bens aqui no Brasil olha e fala, bom, para mim está mais interessante exportar. E quando ele faz isso, reduz-se a oferta desses mesmos bens aqui no Brasil e o preço sobe. Então, esse quadro, de fato, está se manifestando, segundo o entendimento do governo brasileiro, mas ainda assim o próprio governo federal admite que possivelmente há medidas ali que possam ser estudadas para tentar reverter pelo menos parcialmente essa alta dos preços para determinados grupos alimentares com medidas aqui no Brasil. Quais medidas? A gente não sabe ainda. Veio uma lista enorme de sugestões do setor varejista, de integrantes do próprio governo, que começou a ser analisada pelos ministros do presidente Lula que estão mergulhados nesse trabalho. Dessa lista, já algumas dessas medidas foram descartadas, principalmente por preocupações relacionadas à popularidade, que elas possam ser usadas como munição contra o governo. Por exemplo, aquela história de rever o mecanismo de validade de produtos, né, alimentícios, ou seja, mudar a regra do o produto está vencido, acabou, não consome, para adotar o modelo que existe em alguns países em que é melhor você consumir determinado alimento até a data tal. Essa teoria foi descartada. Outra tese que foi descartada, segundo os relatos que me foram feitos, era de criar uma rede de mercados populares, porque não se sabe exatamente de que forma isso ia vir e talvez demandasse um investimento, um subsídio, e seria muito ruim a mensagem de que vai ser utilizado espaço fiscal para isso. Qualquer tipo de intervenção também foi descartada pelo governo federal por conta do efeito político que isso pode ter. Então, qual que é o jogo? Qual que é a dificuldade que está sendo discutida e que vai ser debatida agora nessa reunião pela manhã com a presença do presidente Lula e diversos ministros que estão mergulhados nessa estratégia? O que vai ser tratado lá vamos então olhar nessa lista quais são as medidas viáveis, que não demandam espaço fiscal e que possam produzir uma redução rápida no preço dos alimentos.